Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal novamente. Enfim, eu sou Rodrigo Zurá, terapeuta esotérico, oraculista, sacerdote afro-umbandista. A gente está seguindo então com esta série, o Petit Lenormand no Dia a Dia. Semana passada a gente tratou então da carta Nuvens e como é que foi a minha semana com nuvens. E hoje o nosso tema vai ser a carta 7, a carta da serpente do Petit Lenormand, do baralho cigano, ok? Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho, relatar um pouco, então, de como foi a minha semana das nuvens. Eu, inclusive, havia feito um patuá, firmado uma vela, enfim, pedido, feito uma oração para que os imprevistos não me tomassem de uma forma a me prejudicar, assim, significativamente. Então, graças ao universo, aos deuses e às deusas, tive sim imprevistos, bastante imprevistos, ok? Que diziam respeito a dar atenção a algumas pessoas e que alteraram as minhas agendas, ou seja, imprevistos que vieram a trazer alguma alteração, algum pequeno aborrecimento, mas tudo plenamente possível de ser, digamos assim, resolvido ou de ser passageiro, tá? De se respeito, assim, primeiro a uma agenda de visitas que não estava prevista, depois eu tive um atendimento emergencial para uma pessoa em questões de saúde espiritual, enfim. Também tive alguns imprevistos com falha de sistema no serviço, coisas que a gente pode ir associando que talvez não estejam na formatação original das cartas, mas que remetiam a algo que eu não podia prever. Por exemplo, queda de sistema no meio de um trabalho. Isso aconteceu. Ok? Sistema que eu digo é internet ou mesmo luz. Aqui a gente teve falta de luz mais de uma vez na semana aqui, que é algo que não pode ser esperado. E que interessante, né? Nuvens é algo que tira um pouco da clareza, né? E até falta de. Eu tive que fazer um atendimento. Agora me recordei ontem. Eu iniciei um atendimento com luzes de vela. Eu tinha carga no celular. Mas eu estava montando aqui nesse espaço um jogo de búzios e a luz caiu, tá? E no meio do atendimento voltou. Então são coisas imprevistas que aconteceram, tá? Às vezes essas pequenas inseguranças que surgem, essa falta de clareza, esses pequenos aborrecimentos, eles trazem um pouquinho de palpitação, de ansiedade para a gente resolver as coisas. Mas que bom que é uma carta que fala de enfim, desses imprevistos que causam preocupação, aborrecimento, estresse, enfim, complicação de pensamentos, mas a gente sabe que é uma carta que tem um efeito passageiro, tá? Mas muita atenção com essa carta quando a gente está com algum plano, quando a gente está com alguma formatação, porque ela vai trazer, sim, algum aborrecimento, algum imprevisto, enfim, em alguma questão. E hoje nós vamos falar sobre esta carta, a carta 7, então, a carta da serpente. Digamos assim, estamos diante de um primeiro grande alerta, né, desse baralho, né, o baralho Petit Lenormand, o baralho cigano, porque essa é uma carta que fala de maledicência, essa é uma carta que fala de traição, essa é uma carta que fala de puxada de tapete, essa é uma carta que fala de fofocas que prejudicam a tua reputação. Então, é uma carta que te pede para prestar muita atenção. Quem são as pessoas que estão à tua volta, com quem tu divide os teus segredos, se isso não vai se voltar contra ti. É uma carta que fala de rivais, né? Que podem te dar o bote. É uma carta que fala de pessoas bastante competitivas e até mesmo rancorosas, enfim. Às vezes dizem respeito a um ex-namorado, a uma ex-namorada que não, muitas vezes superou alguma questão de relacionamento e pode estar fazendo alguma revanche. Ela tem uma energia meio revanchista também, certo? Para essa semana, então, que vai ser a minha semana da cobra, da serpente, eu também vou, digamos assim, prestar muita atenção naquilo onde eu preciso me defender, aprender a me defender, a me posicionar, né? De forma que algumas coisas não venham me prejudicar também por falta de postura ou por falta de ajustes, acertos, porque é uma carta que também que nos ensina a contornar algumas situações quando esses empecilhos ou essas dificuldades aparecem. Normalmente são problemas que aparecem por falta, às vezes, até de caráter de outra pessoa. Então, muita atenção com essa carta, tá? Ela é uma carta de alerta, sim.
E tem muitas pessoas que associam ela também a uma carta à sabotagem, mas também à autossabotagem, porque quando a gente pensar numa cobra, e quando a gente vê uma cobra, a gente fica com medo porque sabe que é um animal peçonhento, é um animal que morde e que injeta um veneno, então ela por si só, a sua coloração, ela nos remete a algo assim de uma advertência. Então, quantas vezes a gente também tem medo, né? E quantas vezes esse medo pode nos paralisar? Então, é importante que a gente pare para refletir também sobre como vencer medos também. Essa semana é importante, né? Até mesmo de ataques, né? Aprender a se defender perante um ataque, tá? Em especial um ataque moral, muitas vezes, né? Certo? Eu trouxe então novamente, que eu tenho divulgado, o iniciante Lenormand, né? Aqui está o verso do deck da Paty Marões, de autoria da Paty Marões, né? Da magia dos decks do Instagram, tá? E aqui tá a cartinha, ok? Com as palavras-chave. Olha só, complicações, traição, inveja, medo, como a gente já colocou, puxada de tapete, maledicência, tá? Ex-namorado, ex-namorada, maldade intencional, ataque, ameaça, perigo, fofoca, tá? Ilegalidade, desvios, engano, terceiros, rival ou mulher, tá? Essa carta tem dentro dela, sim, né? Uma dama de paus, tá? Normalmente é uma mulher muito competitiva. É uma carta que fala um pouquinho também de apelo sexual, de instintos, enfim. Vamos trazer então um relato dessas energias para a semana que vem. Mas nós não somos bobos nem nada. Enfim, eu tô com a minha vela aqui, tá? Eu vou firmá-la também, pedindo para que eu tenha uma experiência, então, esclarecedora, enfim, emancipadora com essa carta na semana, mas é claro que eu vou pedir minha proteção para que nenhuma puxada de tapete, nenhum ataque, né, me prejudique de alguma forma pior, tá? E é claro, eu trouxe aqui duas coisas importantes com relação à inveja, com relação à maledicência das pessoas, à energia também ruim das pessoas, porque essa carta também tem muito isso de vibração, né? Como é que tá a nossa vibração? A gente está rastejando, enfim, como é que está a nossa nobreza com relação à vida, com relação aos instintos? Eu não estou fazendo nenhum apelo moral, mas eu estou dizendo assim, ó, se tu te sente bem nesse lugar ou não, né? Enfim, e eu trouxe algo muito importante que eu sempre aprendi com o Pai Tomé de Oxum Olobomi, tá? Essa ferramentinha aqui, de Mamãe Oxum, tá? Muito importante, tá? É algo que muitas vezes a gente mentaliza e passa de costa para nós, pedindo que Oxum, tá? Devolva aquilo que desejam para nós, aquilo que fazem para a gente, tá? Parece algo bobo, mas é algo muito poderoso, tá? A gente sempre, quando pode, faz, pedindo que Mamãe Oxum, né, nos proteja com seu espelho, tá? E devolva exatamente aquilo que as pessoas sentem e desejam para a gente, tá bom? E aí a gente aprende que é sempre melhor, um pouquinho melhor, a gente não ficar só desejando o pior para os outros. Eu não quero ser gratiluz esquizotérico, mas a gente sim sabe em cada lugar, em cada sentimento que a gente já teve, sejam eles melhores ou piores, como é que a gente se sente em cada lugar, né? E o que a gente escolhe sentir, né, depois que a gente supera algumas situações, tá bom? Então essa carta fala muito de cuidar como é que estão as nossas energias também e das pessoas que estão no nosso entorno, porque ela também fala muito de ataque de terceiros, tá? E também trouxe, sim, eu tô falando de escola europeia, mas eu sou um brasileiro da mandinga, tá? Eu tô aqui com uma ervinha muito conhecida de todos vocês, que é a arruda, tá? Ela tem propriedades antifluídicas, assim, com relação às vibrações das pessoas que vêm até a gente, tá? Vocês podem ver que muitas vezes vocês vão numa sessão de preto velho e o pretinho velho tá, né? E a pretinha velha tá com um galho de arruda na orelha, tá? Já tô colocando aqui também, pedindo a minha proteção, né? Para as minhas egrégoras, para que talvez alguns ataques mais maledicentes, se eles vierem a ocorrer, tá? Sejam de uma certa forma barrados e neutralizados. Adoro o cheiro de arruda, ok? Então tá, pessoal. Essa semana então a gente falou um pouco sobre a serpente, tá? Sobre a cobra, tá? Sobre como é que vai ser a nossa vivência para a semana que vem, tá? E eu deixo um abraço, um beijo e bênçãos abundantes do universo. Até lá.